para a pessoa que recebe Jesus. Mas muitas vezes ela não se manifesta na vida da pessoa, por quê? Porque ainda existe pecados na vida dela. E a Bíblia diz que nós estamos mortos para ele. Se você deixar aqui marcado, em nome de Jesus, voltar um pouquinho à sua esquerda, lá em Romanos, em nome de Jesus Cristo, capítulo 6. Deixa marcado aí, Romanos capítulo 6. E a pessoa tem que ver, irmão. Às vezes a pessoa pensa que pecado, pastor, mas eu não tenho costume de adulterar, mas a Bíblia diz que basta um olhar. A simples intenção já está adulterando. Basta apenas olhar. Jesus, ele fala sobre isso. Aquela pessoa que às vezes ela se explode e começa a falar coisas que não deve. A Bíblia diz que a nossa boca foi feita para quê? Para louvar a Deus. Não é para ficar falando coisas que não deve. Com todo respeito, não é para ficar falando da vida dos outros. Ficar fazendo comentário, você soube? Não, vamos orar por ela. O cristão, ele é diferente. Ele tem que agir de uma maneira diferente. Não tem que sair falando da vida dos outros. Não tem que sair fazendo comentário. E se souber porventura de alguma coisa, é orar por essa pessoa. Não é verdade? A Bíblia diz que o amor, ele encobre toda a transgressão. Ô pastor, como assim? Não estou entendendo. O que é encobrir a transgressão? Se você soube alguma coisa de um irmão seu, você não vai sair espalhando. Você vai encobrir aquilo. É só você e aquela pessoa e orar a Deus para que aquilo seja resolvido. Não ficar, mas você soube lá do irmãozinho, da irmãzinha? Não, se Deus te mostrou, meu irmão, ou minha irmãzinha, é porque Ele acreditou que você pudesse se colocar na brecha, que a Bíblia diz. E orar por esta pessoa, não sair divulgando o que ela fez. Não é direito nosso. Jamais temos decidido de fazer isso. Então, se eu estou morto para o pecado, a fofoca, esse espírito maligno não tem que estar na minha vida, não. A minha boca vai louvar apenas a Deus. Eu não tenho que sair num momento de explosão, aí de repente aquele palavrão está amarrado, nem pensamento. Nem pensamento. A pessoa não tem nem pensamento. Não, estou morto. Olha só. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos, o que, irmãos? Mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Se eu estou morto para o pecado, se Jesus Cristo levou no corpo dele todos eles, como que eu ainda vou viver neste pecado? Como que eu ainda vou insistir em continuar errando? Observa um detalhe. Uma coisa é a pessoa viver na prática do pecado. Outra coisa é pecar. Pastor, como assim? A pessoa que é nascida de Deus, quando ela peca, ela se sente incomodada. O Espírito de Deus mexe com ela. E ela não suporta aquilo. Ela logo vai, Senhor, tem misericórdia. Me perdoa. Ela não consegue viver na prática. Agora, não adianta a pessoa estar numa igreja e constantemente estar no erro. E talvez buscar, uma igreja que se venha adequar à sua situação. Eu estava conversando, por exemplo, com minha esposa esta noite, e tinha uma pessoa da igreja, vou colocar assim, não sabia se é homem, se é mulher, que simplesmente veio buscar um conselho dela. Ela falou, olha, assim, assado. Fala, mas o que eu tenho que fazer? Fala, a Bíblia diz dessa forma. Quer ter a salvação, quer ter a vida. E a pessoa não gostou daquele conselho dentro da palavra de Deus. Saiu da igreja. Estava em fornicação, estava numa situação que só a misericórdia de Deus. E, poxa vida, na outra igreja, de repente, pastor, passou a mão. Vai dar conta a Deus? Hebreus 13, 17, está bem claro aqui, que todos os pastores vão dar conta de cada alma. A pessoa passou aqui num tom irônico. Eu estou em tal lugar e estou tomando até ceia. Minha esposa olhou assim nos olhos dela e falou, amiga, você e o pastor, se não se converterem, vão para o inferno. Não, a pessoa que é de Deus, irmãos, ela está morta para o pecado. Ela não tem que encher uma igreja com simplesmente situações, passar a mão na cabeça da pessoa
porque eu tenho que encher a igreja usando artifícios até mentirosos ou enganosos. Jamais. Um dia eu vou prestar conta de cada ato meu, cada alma que passou pela minha mão, em todas as igrejas, eu vou dar conta um dia. Eu tenho que ser verdadeiro. Melhor pregar para uma pessoa na verdade da palavra de Deus do que para uma multidão com invenções mentirosas. Um dia eu vou prestar conta. Você que é um pastor que realmente se consagra, fala a verdade, tem compromisso com Deus, você está na igreja certa. Se você que é um pastor que venha lhe agradar, que você quer apenas ouvir palavras, ainda que você esteja no erro, está na igreja errada. Porque o nosso compromisso é com o quê? É com a palavra. Eu não posso ter outro compromisso. Então ele diz aqui que nós estamos o quê? Mortos para o pecado. Não pense, pastor, mas essa prática Deus entende. Não, Deus entende a palavra dele. Coloca no coração, Jesus já veio. E no corpo dele levou todos os nossos pecados. Para quê? Para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça de Deus. Ele quer se manifestar na tua vida. Agora resta você, esta pessoa, se colocar naquilo que Deus quer, naquilo que Deus fala. Não adianta a pessoa ser membro de uma igreja, poxa, mas não está realmente de acordo com aquilo que Deus quer. E no dia do juízo? E no dia que você fechar os teus olhos, aonde você vai passar a eternidade? Não podemos brincar das coisas de Deus. Pastor, mas o mundo faz. Eu não sou deste mundo, eu sou morto para esse mundo. Um dia o juízo vai vir. Tem um filósofo que eu achei até interessante a tese dele. Falou, vai que exista de fato Deus. Falou, se você existe Deus e você crê nele, você está de bem. Se não existir, você não perdeu nada. Mas se porventura existir e você diz que não crê, e vá que ele exista, e no dia do juízo, aonde você vai passar a eternidade? Um filósofo que eu achei interessante essa tese. Imagina, não, esse negócio de Deus, meu irmão, se você acha que não existe, mas se porventura existir, você está perdido. Vai passar a eternidade aonde? Porque Deus é real. Isso aqui não é fantasia, não. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é simplesmente como muitos dizem lá fora, uma moda. Não, porque a moda agora é ser evangélico. Não, a moda é ser de Deus. É ter compromisso com Deus. É assumir as coisas de Deus em sua vida, matando, aniquilando o pecado. Aquilo que não é de Deus, eu tenho que tirar da minha vida. Eu tenho que de fato ser o que Deus quer. Que eu seja morto para o pecado. Então observa aqui que diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos, versículo 2, para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também como irmãos? Em novidade de vida. Poxa, quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, naquele momento ali, eu tenho que matar aquilo que era da velha criatura. Segundo aos Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para onde? Atos antigos ficam para trás. Tudo se faz novo. Eu tenho que ter o temor, eu tenho que saber perdoar. Pastor, mas o que a pessoa fez? Não tem jeito, não. Espera aí, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. É como essa parte final aqui do versículo 4. Assim andemos nós também em novidade de vida. Ele morreu, colocou no corpo dele os nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, como uma nova pessoa, um corpo glorificado. Nós, conforme está escrito aqui, morremos com ele e ressuscitamos também junto com ele, para andar em novidade de vida. Não temos que estar na presença de Deus com os mesmos costumes do passado. Ele levou tudo lá. Jesus, obrigado, agora eu tenho um novo pensamento, uma nova maneira de olhar. Não importa, eu sou homem casado, eu não tenho que saber se vem a Miss Brasil se oferecer para mim. Está amarrado em nome de Jesus. Ou eu sou de Deus ou eu não sou.
Se tem um negócio ali, poxa, mas é a oportunidade da minha vida, esse negócio vai ser rentável, esse negócio vai me prosperar, está ferindo a palavra de Deus, eu estou fora desse negócio. Não, mas você é bobo, né? Eu sou de Jesus Cristo. Pode até me taxar como tal, mas eu tenho a fé em Deus e sou fiel a Ele, não sou fiel a este mundo. Eu faço aquilo que Deus quer. Eu sou fiel no meu dízimo, eu sou fiel na minha oferta, eu sou fiel na minha conduta, eu sou fiel naquilo que Deus manda, eu sei. Então eu ando em novidade de vida, eu ando na presença de Deus. Lendo novamente essa parte aqui do versículo 4, que é importante, assim andemos também, nós também, em novidade de vida. Passe a andar em novidade. Deixa essa tentação de lado. Você que namora, você, poxa, é o temor, é o namoro da santidade. Não, mas o namoro lá de fora é como de casado, é o ato da fornicação. Se morrer nesse pecado, com perdão a palavra é essa, vai passar a eternidade em suplício eterno, distante do nosso Deus. Vai perder o principal, o prato principal, que é a salvação, você não vai pegar. Você não vai provar do melhor de Deus. Por quê? Para um prazer momentâneo, o prazer da carne, ou por uma situação que só misericórdia. Aquele pensamento, quando ele vem, a pessoa vem de repudiar, vem ali deixar de lado, odiar, detestar. Não, mas ela gosta daquele pensamento. Não, tem que detestar isso, tem que tirar aquelas cenas que a pessoa assiste, às vezes no seu particular, vai acessar a internet, começa a se contaminar com a sujeira de Satanás, começa a se vestir com a lama do porco. Mas por quê? Porque ainda não está andando em novidade de vida, porque ainda não assumiu Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor, e tem que assumir. Tem que matar realmente o pecado, morrer o pecado, tem que estar morto na vida para andar em novidade de vida. Lá em 3 João, primeira carta de João, capítulo 3. Não chego lá em nome de Jesus. Você estava em Pedro, né? 2 Pedro, 1 Pedro, lá 2 Pedro, logo em seguida vem João. Se você deixou marcado, volta, vai rapidinho, você chega lá. Em nome de Jesus. A minha oração de manhã, estava assim, aquela oração, quase uma hora eu faço uma oração de manhã, da igreja. Aí eu lembrei um louvor lá do passado, que é a nossa estrela, como é que tu és a estrela da manhã? Lindo, lindo. O refrão. Repetir o refrão, acho que a oração quase toda. O refrão é uma coisa muito linda. Primeira carta de João, capítulo 3. Quem achou, de bom glória a Deus. Versículo 1 em diante diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos, o que, irmãos? Chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Que coisa maravilhosa. O próprio Deus nos chamado o quê? Concedido, aliás, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Por quê? Porque foi nascido dele, porque recebeu Jesus como Senhor. Pastor, eu nasci já. Não, você nasceu como criatura. E quando isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia declara que naquele momento Deus lhe dá o poder de ser feito filho de Deus. É quando eu assumo Jesus na minha vida, é quando eu mato o pecado, é quando eu deixo o pecado de lado. E ele continua, não são palavras minhas, do Senhor. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Que coisa linda, irmãos. Olha a parte agora. Porque assim como Ele é, o veremos. Mas se eu estiver na prática do pecado, se eu não matei o pecado na minha vida, eu vou ver Deus? Eu vou ver Jesus como Ele é hoje? Não teria essa condição.
Eu tenho que olhar, Jesus, como que eu estou? Eu sou teu filho? Ou eu estou na prática do pecado? Ou se ainda eu estou fazendo alguma coisa que não condiz a tua palavra, que não está de acordo com a tua palavra? Como que está a minha vida? Qual tem sido o meu prazer? As minhas prioridades? O que eu tenho feito para ti? Eu tenho sido fiel? O meu olhar tem sido santo? Os meus pensamentos, porque só Deus conhece. Como têm sido os meus desejos? Você quer ver Jesus como Ele é, pastor? Eu quero. Seja santo. Mate o pecado se porventura ainda tiver. Uma tristeza, pastor, tristeza? Senhor Deus é alegria. A Bíblia diz servir ao Senhor com o quê? Com tristeza, é isso que está escrito? Com alegria. A tristeza, com todo respeito, é do inimigo. A depressão é do diabo. O negócio de ficar aí para baixo. Meu Deus, está até amarrado. Estava até assistindo um missionário hoje, não, tem que andar direito. Eu tenho que levantar minha cabeça, eu sou filho de Deus. Eu sou filho daquele que criou todas as coisas. Eu não tenho que aceitar a tentação deste mundo, a ação do diabo na minha vida. Ainda que venha uma provação em mim, em Cristo eu sou mais que vencedor, sou uma nova criatura. Eu vou andar em novidade de vida, com espírito de vencedor, porque eu sou vencedor. É essa maneira que eu tenho que agir, dessa maneira que eu tenho que agir. Então, eu vou vê-lo? Vou. Eu tenho que matar o pecado. Não pode ter sombra de pecado na minha vida. Não pode ter nada deste mundo na minha vida. Então, como Ele é, olha que coisa forte, irmãos. Porque assim como é, o veremos. 3 agora. E qualquer que nele tem esta esperança, faz o quê? Purifica-se a si mesmo. Como também Ele é o quê? Ele é puro. Então, como Ele é? Como que Deus é? Deus é puro? Jesus é puro? O Espírito Santo é puro? Eu tenho que me purificar também. Observa que não é eu pedir a Deus, Deus vem me purificar, não. Eu tenho que me purificar. Eu tenho que tirar da minha vida aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Está errado? Não está em acordo com a palavra? Está totalmente contrário, pastor. Então eu tenho que matar isso, eu tenho que tirar isso da minha vida. Eu tenho que me purificar. Observa isso, lendo novamente aqui o 3. E qualquer que nele tem essa esperança. Que esperança, pastor? De ver Ele do jeito que Ele é. Você tem essa esperança? Quem tem a esperança de ver Jesus Cristo? Diga glória a Deus. Tem que fazer o quê? Se purificar. Não pode deixar o coração ainda magoado. Meu Deus, alimentando um sentimento de tristeza, porque talvez no passado foi injustiçado, porque no passado alguém causou um dano à sua vida, lhe causou um prejuízo, ou de repente uma traição, a pessoa perdoou, mas ainda lembra, ainda joga na cara, está amarrado, tem que tirar isso. É purificar o coração, deixar o coração alegre, um coração disposto, um coração prazeroso, morada do Espírito Santo. A pessoa tem que ter olhar santo. Passou uma pessoa, você que é homem, passa aquela mulher linda, bonita. Não, eu sou casado, tenho minha mulher, meus olhos somente para ela. Da mesma forma, um homem passou, a mulher, aliás, passou um homem ali, o galã, todo bonitão. Não, meus olhos é para o meu marido, eu sou dele. A roupa é de uma maneira que não venha provocar a tentação no meu próximo. Eu tenho que saber me vestir, eu tenho que saber falar. A minha boca não pode sair palavras do inferno, palavras que só provoca a ira ao próximo. Não. Tem que ser palavras que louvam a Deus, palavras que mostram uma diferença, palavras de pessoas que de fato são convertidas ao Senhor Deus. Esta é a condição, é purificar o ser, é purificar a pessoa, é ela que tem que se purificar. Poxa, meu tempo aqui agora que eu vi está escasso. 3 novamente. E qualquer que nele tem esta esperança, que vai ver Ele, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para, irmãos, tirar os nossos pecados. Deus mandou Jesus para tirar os nossos pecados. É o início da mensagem. Ele foi crucificado para levar os nossos pecados. Então está escrito aqui. O que mais? E nele não há o quê? Não há pecado nele. Não há.
Não há pecado. Não tem que haver pecado em nós. Não pode ter pecado em nós. De forma alguma. E ele diz mais ainda: qualquer que permanece nele não vive pecando, não vive errando, não vive fazendo errado, não vive com mágoa no coração, não vive com tristeza no espírito, não vive para baixo. Ele perdoa, ele aceita, ele faz a diferença. Não vive por qualquer que permanece nele. Pastor, eu permaneço em Jesus. Quem permanece em Jesus, diga glória a Deus. Permanece, não vive pecando, furioso, chateado, o que mais? Fazendo o que não deve. O que mais? Qualquer que vive pecando não ouviu e nem o conhece. Se eu vivo na prática do pecado, é sinal que eu ainda não conheço Deus. Me perdoe a sinceridade. Eu ainda sou apenas um religioso. Pratico uma religião, mas não conheço o Deus vivo. Não conheço o Deus da Bíblia. Não faço aquilo que Ele manda. E diz mais, olha que bonito. 7. Filhinhos. Que maneira carinhosa que Ele trata a gente. Filhinhos. Você é filho de Deus. Não tem que andar no pecado. Não tem que andar fora daquilo que Deus manda. Triste, chuchuchu pelos cantos, deixando a mágoa, deixando as coisas deste mundo influenciar a sua vida, assistindo aquilo que não deve. Não, filhinhos, ninguém vos engane. Não deixa o diabo te enganar com filosofias mentirosas, com coisas que somente interessa a uma religião, mas não está interessando em nada a Deus. Não deixa o diabo te enganar. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é o quê? Não pratique a justiça. Seja justo. Assim como ele é o quê? Ele é justo. Não pratique a justiça. Seja justo. Para com esses pensamentos que não vão a lugar nenhum. Eu vou sair daquela igreja, porque aquela igreja, misericórdia, só fala coisa de santidade, isso, aquilo. Mas senão você está longe de Deus. Não, tem que ter comunhão com Ele. Tem que realmente tirar esse pecado, esse pensamento que está tirando você da presença de Deus. Ter essa comunhão com Ele, viver nele, para ter essa esperança em ver da maneira que Ele é, em o nome de Jesus. Digam glória a Deus. Quem quer ver, diga aleluia. Porque diz aqui no 3, né, de novo: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Para quê? Volta um só, na parte final do versículo 2: porque assim como é o veremos. E quem quer ver Deus, diga glória a Deus. Aonde nós começamos? 1 Pedro 2,24. Vamos cear, irmãos. Pastor, eu não posso ainda. Por quê? Veja ele. Procure se consertar o mais rápido possível. Pastor, depende de mim. Depende. É a justiça, fica no pé dela. Não é verdade? Abre mão daquilo que lhe pertence. As buscas. 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira. Jesus já levou todos os nossos pecados, todos eles. Sobrou algum para você? Não, levou todos. Não é isso que está escrito aqui? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para o quê? A justiça. Deus quer que a justiça dele se manifeste na tua vida. Mas quando vai se manifestar? Quando de fato morrer para o pecado, para este mundo. Viver aí, Deus quer que você viva para cima. Olha a parte final do versículo 24. A parte final. E pelas suas feridas fosse feito. Aí você vai ver a glória de Deus sarando o corpo, sarando o casamento, sarando a saúde, sarando a vida financeira, abençoando completamente. É a justiça de Deus se manifestando na tua vida. Onde você está? Coloca a mão no coração, Pai. Se eu falar mais, falarei menos. Eu creio que foi o suficiente. Que o Senhor veio para acordar, despertar a igreja.
Porque, meu Deus, o dia de amanhã não pertence a nós, homens, mas pertence a Ti. E se hoje partíssemos, aonde passaríamos a eternidade? Deus, se estivermos vivendo na prática do pecado, passaremos a eternidade distante do Senhor, e não veremos a Ti como o Senhor é. Então nos ajude, oh meu Deus, a viver na prática do amor, na prática da verdade, da justiça, mortos para o pecado, para que, meu Deus, pudéssemos viver sempre para a justiça. Eu quero viver na Tua justiça. Esse meu irmão quer viver na Tua justiça. Ajude. Se alguém está debaixo de uma tentação, Deus, ajude essa pessoa a vencer esta tentação, a superar esta dificuldade. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Iremos comer do corpo, beber do sangue, e nos ajuda, Deus, a ter sempre comunhão contigo, a estar sempre na Tua presença, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas. Bem calma, nosso Deus. Diga graças a Deus. Talvez alguém pergunte, pastor, eu posso cear? Esta palavra, ou esta pergunta, a única pessoa que pode responder é você mesmo. O homem não tem essa capacidade de responder. Não, pastor, mas eu vim de uma igreja e o pastor lá que decidia. A Bíblia diz que o homem examine-se a si mesmo. Você tem que se examinar. Você pode falar se você pode ou se você não pode. Não é verdade? Nós ouvimos aqui a palavra, conversamos com Deus. Mas você, pastor, Deus me perdoa. Ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Poderíamos ter falado isso. 1 João, capítulo 2, deixou bem claro. Olha, se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É um erro, Jesus? Tem misericórdia a mim, me perdoa. Ele lava completamente, Ele purifica. Aí você passe a tomar realmente uma posição na vida, andar em novidade, fazendo aquilo que Deus quer, em o nome de Jesus Cristo. Assuma esse compromisso hoje com Deus. Pare de brincar com esse negócio de ser apenas de uma igreja. Deus quer você por completo, não só parte da sua vida. Ele quer você por inteiro, em o nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus, com alegria, receba do corpo, receba do sangue, em nome de Jesus.